Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma adoração em casa, que Deus possa estar falando mais uma vez aos nossos corações, nos alimentando. Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração, então eu peço que você aí em reverência onde estiver, escute e também fale com Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus grandioso, de ouvirmos mais da Tua Palavra, de conhecermos mais do Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que a palavra exposta, ó Deus, alcance os nossos corações e frutifique. É o que eu te peço, ó Deus, abençoe a casa de cada um e abençoe a vida de cada um. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu vou começar de forma diferente, eu vou começar fazendo uma afirmação, uma declaração bem seca, só para você ir desenvolvendo um pensamento sobre aquilo que a gente vai falar hoje e para você também ir lembrando de coisas que confirmam essa afirmação. Nós vivemos em um mundo egoísta. Sim, nós vivemos em um mundo egoísta. Essa é a frase. Pense nisso. Quando crianças, nós nos inspirávamos, e eu nem tanto tempo faz assim, nos desenhos animados. Lembra dos desenhos que passavam às vezes pela manhã na sua casa, e tinham os grandes heróis, os super-heróis, e nós queríamos ser como eles, nós queríamos salvar as pessoas, nós queríamos salvar o próximo, nós queríamos salvar o mundo. Mas logo vem um balde de água fria, e esse balde de água fria é a realidade de um sistema competitivo, de um sistema frenético que requer tanto de nós, que nós não temos sequer tempo para pensar no próximo. No final das contas, nós nos tornamos apenas os heróis de nós mesmos. Porque se nós não nos preocupamos com nos salvar, talvez estaremos perdidos.
já que o sistema e a realidade exigem tanto de nós. O problema do egoísmo se intensifica quando vai além do egoísmo expresso nas atitudes. Sofremos também com um coração egoísta. Nós sofremos com um coração egoísta quando há caridade, quando há generosidade, há justiça, há trabalhos bem feitos. Se em troca, e aí está o grande problema, houver dinheiro, fama, espectadores, aplausos, quando ninguém está vendo, muitas vezes não há todas essas coisas boas, quando não há nada em troca. Nós, sem dúvidas, podemos tirar muitas coisas boas dessa pandemia. Talvez a lição mais preciosa seja a lição da empatia, porque se você parar para pensar, o que você faz aí na sua casa pode refletir na minha vida, o que eu faço aqui, refletir aí, pode refletir também na vida de alguém que você nem conhece. Então, não importa se você é rico, pobre, idoso, criança, adolescente, jovem, negro, branco, magro, forte, nada importa. Todos nós estamos conectados e precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos ser conscientes. Essa pandemia nos ensina muita coisa. Na verdade, ela nos reensina coisas que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Mas embora essa pandemia tanto possa nos reensinar, é só a palavra, é somente a palavra de Deus que tem o poder de nos livrar completamente do egoísmo, de nos levar à verdadeira empatia e de nos mostrar o valor da vida aos olhos de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, o texto que será lido hoje, do verso 3 ao 4, o apóstolo Paulo ele está ali recomendando e instruindo os filipenses a respeito da comunhão e do serviço. E ele acaba, no meio dessas recomendações, revelando pérolas, princípios que nos levam à mesma visão de Deus a respeito do valor da vida. Eu queria falar com vocês hoje a respeito do valor da vida aos olhos de Deus. Filipenses 2, versos 3 e 4 dizem o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Senhor, a Tua palavra foi aberta e foi lida, e nós amamos a Tua palavra. Que o Senhor nos guie agora pelo caminho das Escrituras e que possamos entender um pouco mais da vida que o Senhor nos deu na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira lição, o primeiro princípio que nós tiramos aqui a respeito do valor da vida aos olhos de Deus é o reconhecimento do nosso lugar, é a humildade como a nossa mentalidade. Então, primeira lição, primeiro princípio, humildade como nossa mentalidade. Nós reconhecemos o nosso lugar. Nós somos criados por Deus. E eu queria pensar com você aqui. A geladeira da sua casa, o seu celular, algum eletrodoméstico. Quem você procura quando você não sabe usá-lo de maneira correta? Ou quando você não sabe usá-lo da melhor forma? Você procura o inventor daquilo. Às vezes, é claro, não pessoalmente, mas ele te deixa um manual, ele te deixa mandamentos de como lidar com aquilo para que você obtenha o melhor funcionamento ou o funcionamento correto. Da mesma forma, nós não sabemos lidar com nós mesmos, porque nós somos criação. Nós temos que nos recorrer ao nosso Criador para saber como funcionar de maneira correta e da melhor forma. E o nosso Criador nos deixou um manual. E baseado na palavra de Deus, nós descobrimos que nós somos servos daquele que mandou amar. Portanto, o amor não é somente um sentimento, mas é uma decisão de obediência. Não há como disfarçar esse amor, não há como você praticar uma empatia mercenária se aquele que sonda o seu coração, ele pode sondar até as profundezas dele, o que você nem sabe sobre você, ele sabe. Então é muito
é muito importante você saber que na cultura do reino de Deus importa o interior, o que é de dentro para fora. Ele conhece o seu coração. Nós visamos agradar aquele que conhece as profundezas do coração humano. E em nossa mentalidade nós estamos abaixo dos outros, numa posição de serviço. E nós nos preocupamos com as necessidades, mas não só apenas com as necessidades do outro, como também com os interesses alheios, colocando-os até mesmo acima dos nossos. Entende como o reino de Deus é um reino de ponta cabeça? Mas também a humildade, ela não é só a nossa mentalidade. Não é só esse o princípio que nós vemos aqui, mas nós descobrimos que a humildade é também o plano para a igreja. Nós não temos que pensar menos de nós, mas como diria C.S. Lewis, nós devemos pensar menos em nós. Porque todos somos servos, e o plano de Deus, o plano perfeito para a igreja, de usar da humildade como mentalidade, é nos levar a agir mutuamente com humildade, a começar de nós. Portanto, não espere ser servido, que comece de você o serviço, que você tenha a mentalidade de humildade, mas se lembre que a humildade é um plano de Deus para a igreja. E o plano é que todos se sirvam uns aos outros. Então nós temos essa questão de igualdade no reino de Deus, mas de pensar menos em si e pensar no outro, e o outro pensar em você. Mas, em um terceiro momento, nós percebemos que a humildade, ela não é só a nossa mentalidade, não é só o plano perfeito de Deus para a igreja, mas também ela é vista no exemplo do nosso mestre. Meus irmãos, nós lemos o verso 3 e o 4, mas nos versículos seguintes, do versículo 5 ao versículo 11, nós vemos o maior exemplo, o grande exemplo de humildade. Está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso mestre. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Pense nisso, meus irmãos. Ele se esvaziou e tornou-se a semelhança do homem, ele se fez servo e nos é um exemplo. O nosso próprio mestre. Ele se humilhou, ele se colocou em uma posição de serviço e se humilhou, tornando-se obediente. Então, a humilhação de Jesus está completamente ligada à obediência ao Pai. E isso, quando nós entendemos isso, quando nós colocamos a humildade como a nossa mentalidade, nós nos tornamos obedientes. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. E diante disso tudo, ele foi exaltado sobremaneira por Deus. Deus o colocou acima de todas as coisas, o seu nome é o mais alto, para que ao nome de Jesus se dobre os nossos joelhos e os joelhos que ainda não se dobraram, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso grande exemplo de humilhação. E nós nos baseamos nele, para que sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então tenha a humildade como mentalidade, tenha a humildade como um plano para toda a igreja, mas comece de você, e também a humildade como vista em Cristo, imite Cristo e que sejamos conformados à sua imagem. Meus irmãos, feche os olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado por tantos ensinamentos que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque muitas coisas podem nos ensinar, mas o que de fato nos alimenta, o que de fato nos mostra como devemos viver, nós, ó Deus, que somos criaturas tão limitadas, tão dependentes, tão rebeldes, é a Tua palavra, Deus, e o Teu Espírito Santo que nos guia por toda a verdade. Que o Senhor nos abençoe, então, e que diante dessa palavra possamos amar uns aos outros, servir uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Deus, com a mentalidade de humildade, com a humildade como sendo um plano para a igreja, ou seja, ó Pai, servindo sem a intenção de ser servido, mais ainda, ó Deus, sendo servido, porque somos um corpo. Deus, nós entendemos que a boca não se alimenta para se alimentar apenas, ela se alimenta para alimentar todo o corpo. Então, tudo que fazermos, ó Deus, nos coloque na perspectiva de que somos um corpo e estamos abençoando outras vidas e devemos servir.
e que carreguemos conosco o exemplo de Cristo, que foi obediente e obediente até a morte, e que sejamos humildes como Ele, porque, ó Deus, a sua vontade é que sejamos como Cristo, e esse é o nosso maior anseio. Até que o Senhor volte, ó Deus, nós queremos buscar por essa perfeição. Maranata. Amém, Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Desde o início, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.